Fala galera, o vídeo agora é para a gente praticar um pouco mais as equações biquadradas. Segue o jogo. Agora a nossa aula é para a gente fazer um pouco de exercícios das equações biquadradas que a gente viu a teoria no vídeo passado, beleza? Temos aqui a forma geral da nossa equação biquadrada, o artifício que a gente usa para conseguir resolver e depois de usar esse artifício a gente tem aqui o que eu chamei de lei do retorno, beleza? X ao quadrado igual a y', x ao quadrado igual a y duas linhas, certo? Uma vez que você usa esse artifício, essa equação ela vai se transformar numa equação de segundo grau e você vai obter esses dois valores para y. Mas a gente pode enxergar uma solução geral também, né? Uma fórmula de solução geral. Ela é pouco usada e inclusive nem eu uso muito, mas eu vou fazer um exemplo aqui para a gente ver como que ela pode ajudar a gente. Para descobrir o valor de y, você vai aplicar a fórmula de Bhaskara numa equação de segundo grau, certo? Depois que você usou esse artifício e achou os dois valores de y, você vai, de acordo com a lei do retorno ali, tirar a raiz, né, tanto a positiva quanto a negativa, desses resultados que você obteve. Então, ao invés de passar pelo artifício e pela lei do retorno, você pode aplicar direto essa solução geral. Você só tem que ficar atento, ó. Aqui tem um mais ou menos, você já vai separar isso em duas soluções. Aqui também tem um mais ou menos que você vai separar isso em outras duas soluções, beleza? Olha só, o nosso exercício pede para você dá o conjunto de solução das equações abaixo. O primeiro já veio resolvido aqui, ó. x² menos 26x ao quadrado mais 25 igual a zero. Primeiro passo, usando, né, artifício e lei do retorno. X ao quadrado igual a y, a gente reduz a nossa equação a y ao quadrado menos 26y mais 25 igual a zero. E eu preferi usar aqui novamente o método da soma e do produto. Você pode fazer Bhaskara aí se você preferir, tá ok? Mas assim, o nosso coeficiente aqui vale 1. Nosso coeficiente b, menos 26. Então, a soma das minhas duas raízes tem que dar 26, né? É o oposto desse coeficiente. E o produto tem que dar 25, né? Exatamente esse coeficiente c. E aqui, ó, estão destacados dois números que resolvem a nossa equação de segundo grau. 1 vezes 25 igual a 25. 1 mais 25 igual a 26. Beleza? Já achei os dois valores de y' e y duas linhas, certo? Agora, a gente vem na lei do retorno. X ao quadrado igual a 1, né? Se eu chamar 1 de y', isso implica que x é igual a mais ou menos 1. Chamando 25 de y duas linhas, x ao quadrado igual a 25 implica que x é igual a mais ou menos 5. E a gente tem essa solução com esses quatro elementos, né? Menos 5, menos 1, 1 e 5 são os quatro elementos que resolvem a equação original que foi dada aqui pra gente. O item B aqui, eu vou tentar aplicar essa solução geral direto para a gente não precisar passar pelo artifício e lei do retorno. Olha só, a minha solução diz que x mais ou menos toda essa raiz aqui. Então, eu já vou separar em dois casos. O primeiro, menos, certo? Menos b, menos 9, certo? Mais ou menos a raiz de menos 9 ao quadrado, menos 4 vezes 4 vezes 2, certo? Tudo isso sobre 2 vezes 4. Beleza? Tem uma raiz ali ainda, né? X é igual menos com menos vai ficar positivo. Aí aqui eu já posso separar x1, pegar essa parte negativa, menos a raiz ali dentro. Menos 9 elevado ao quadrado dá 81. Menos 4 vezes 4, 16, vezes 2, 32. 81 menos 32. Tudo isso sobre 2 vezes 4, 8. A raiz aqui. Calculando todos esses valores, aqui 81 menos 32 dá 49. 9 menos a raiz de 49 dá 7. 9 menos 7, 2. Sobre 8 dá 1/4. Isso aqui é menos a raiz de 1/4. A nossa primeira solução é menos 1/2. Beleza? Depois você pode fazer os cálculos passo a passo aí para você checar, certo? Vamos lá.
A nossa segunda raiz, se nesse caso aqui eu usei primeiro menos, agora eu vou usar o positivo. Aqui eu ainda uso menos, né? Porque é o original ali, né? Menos a raiz de 9 mais raiz de 81 menos 32 sobre 2 vezes 4. Beleza? Então tá aqui. De novo, 81 menos 32 vai dar 49. A raiz de 49 vai ser 7. Agora eu tenho 9 mais 7, 16, dividido por 8. Isso aqui é igual a menos a raiz de 2. Agora, para as raízes 3 e 4, já não vou mais usar o menos aqui, né? Da minha solução geral. Agora elas vão ser a parte positiva dessa raiz. Mas primeiro eu tenho a raiz de 9 menos a raiz de 81 menos 32 sobre 2 vezes 4. Aqui eu vou ficar com a raiz de 49, né? 9 menos 7, 2 sobre 8, 1/4. Certo? Simplificando tudo. Depois você pode fazer passo a passo aí as continhas. Isso aqui dá 1/2 positivo. E por último, x4, parte positiva, 9 mais a raiz de 81 menos 32 sobre 2 vezes 4. 9 mais 7, 16, né? Tudo isso sobre a raiz, 16 sobre 8. A gente obtém raiz de 2. Beleza? Então, o nosso conjunto de solução, ele é formado por menos a raiz de 2 menos meio raiz de 2 meio. Isso aqui é um conjunto, tá? A ordem que a gente coloca não importa. Beleza? Agora eu vou apagar o quadro aqui para a gente fazer o item C. Beleza? Temos aqui o nosso item C. Esse item C, a gente repara aí que a equação ela não está exatamente dessa fórmula original que a gente tem, né? Mas basta a gente fazer alguns procedimentos ali que a gente chega nele. Olha só, essa multiplicação aqui a gente vai aplicar a propriedade distributiva, né? Vulgar chuveirinho. 3x ao quadrado vezes x ao quadrado, 3x à quarta. 3x ao quadrado vezes menos 5, menos 15x ao quadrado. Tá ok? Esses dois termos aqui, ó, do segundo membro, eu já vou subtrair eles nos dois membros da equação e eles vão aparecer aqui no primeiro membro. Mais x ao quadrado menos 5 igual a 0. Beleza? 3x à quarta. 3x à quarta. Repete. Menos 15x ao quadrado mais x ao quadrado, isso é menos 14x ao quadrado. Menos 5 igual a 0. Agora, eu vou usar o artifício. Eu prefiro usar artifício e lei no retorno do que a gente tentar essa solução direta, porque com essa solução geral é mais fácil da gente se confundir, beleza? Então, o artifício, x ao quadrado igual a y, certo? Nossa equação, então, se torna 3y ao quadrado menos 14y menos 5 igual a 0. Soma e produto não é muito recomendável agora, porque o nosso coeficiente A aqui, ó, ele é diferente de 1. Aí a soma e produto é um método que se torna muito complicado nessa situação. Vamos ter que fazer fórmula de Bhaskara, beleza? Delta é igual b ao quadrado, né? Menos 14 elevado ao quadrado, menos 4ac. 4 vezes 3 vezes menos 5. Beleza? Delta é igual a menos 14 elevado ao quadrado, 196. Fazendo o jogo de sinal, menos vezes mais dá menos, vezes menos, mais. 4 vezes 3, 12, vezes 5, 60. Nosso discriminante vale 256. Beleza? Fórmula de Bhaskara. Segundo a fórmula de Bhaskara, y é igual a menos b menos 14, mais ou menos a raiz do discriminante,
raiz de 256 sobre 2 vezes 3. Desenvolvendo um pouco mais, y é igual a 14 mais ou menos 16 sobre 6, certo? Continuando aqui, vou fazer uma pequena divisão aqui. Y' é igual a 14 menos 16 sobre 6. 14 menos 16, menos 2 sextos, né? Simplificando, menos 1 terço. Y duas linhas é igual a 14 mais 16 sobre 6. 14 mais 16, 30. Dividido por 6, 5. Beleza? Para a lei do retorno, a gente tem que x ao quadrado é igual a y'. Ou seja, x é igual a mais ou menos, já extraindo a raiz, né? Mais ou menos a raiz de menos 1 terço. Esse aqui não é um número real, né? Raiz quadrada de número negativo não é um número real. X ao quadrado igual a y, duas linhas. Extraindo a raiz, a gente obtém que x é igual a mais ou menos a raiz de 5, certo? Raiz de 5, apesar de não ser exata, é um número real. Então, a nossa solução, ela tem os dois elementos. Menos a raiz de 5, mais a raiz de 5. Beleza? Esses dois vão ficar como exercício para você fazer. Espero que vocês tenham entendido e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!